que Bolsonaro, nessa leitura... Que Bolsonaro, em tese, ele tem uma linha política conservadora, né, de extrema-direita, ocidental, né? O que é que ele foi fazer lá, né? Não é o que é que ele foi fazer lá. Lá já estava meio que marcado, mas ele foi... Eu estava lendo a matéria hoje, que interlocutores dele Ninguém disseram sabe o que ele foi fazer lá. Que havia a chance de guerra era muito pouca e que poderia colar o discurso, essa fake news aí que lançaram. Mas o Brasil ficar meio que pró-Rússia, né? Não é contraditório. Eu sei que tantas coisas de Bolsonaro são contraditórias, mas não é Você lembra contraditório ao extremo, não. É De certa muito forma contraditório. É muito não. O lema era ucranizar. Era isso que eu ia falar. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia falar. Vocês lembram desse argumento, a A ucranização turma usava a bandeira do da Brasil? Ucrânia, pô. Exato. Sarah Winter, pô. Sarah Winter, ela simbolizava... Esse Winter era pela Ucrânia, lá do documentário Winter on Fire, e bandeiras da Ucrânia eram usadas. Como é que agora a turma trocou de lado? Porque os Estados Unidos trocou de lado. Interna. A raiz de Bolsonaro é exatamente essa. Porque Bolsonaro ele comete uns erros do ponto de vista estratégico que são grosseiros, assim, absurdo. É mais do que erro. Né? É mais do que erro. O erro é você dar uma nota de 50 achando que era para dar uma de 20. Isso é um erro, tá ligado? O que ele faz é muito mais do que isso. Um erro original que eu falo, que eu estou fazendo referência, é ter declarado apoio a Trump, né? Quando as pesquisas já mostravam um caminho diferente, pelo menos dividido. O que é que Bolsonaro deveria ter feito ali? Qual é o raciocínio lógico ali de um presidente do Brasil dentro daquela situação? Não sei quem vai ganhar. Os Estados Unidos são um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. São essenciais para a nossa economia. Então, eu não vou me comprometer com ninguém. Assim como o Brasil nunca se comprometeu com o Partido Republicano ou com o Partido Democrata. Você se compromete com a política e com o alinhamento global, geopolítico ali com aquele país. Então, Bolsonaro já fez um all-in no candidato que perdeu. Né? Ele não tinha o direito de fazer aquele all-in justamente pelo fato de os Estados Unidos serem um parceiro muito importante e, mediante o risco, que se comprovou depois, de o Brasil passar a ser preterido pela gestão Biden, como tem sido. Né? Como tem sido. Biden, inclusive... O Brasil do G20 foi a última nação a reconhecer, digamos assim, a vitória de Biden, né? de todo o G20. Exatamente. Então, quando ele rompe ali com a gestão atual dos Estados Unidos, aí a gente vai começar a ver algum sentido nessa escolha dele. Só que não é só isso. Não é só uma demonstração, uma nova demonstração de apoio indireto a Trump. Não é só, tipo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É mais do que isso. Aí também é uma questão de Bolsonaro fazer algo que ele faz desde 2016, que é fazer campanha eleitoral. Do mesmo jeito que ele foi para a Assembleia Geral da ONU para conversar, para dialogar, única e exclusivamente, não é para o público interno do Brasil, não. É para o núcleo duro, aqueles 18% do bolsonarismo. Ele foi para a Rússia com o mesmo motivo, inclusive utilizando os mesmos argumentos, as mesmas retóricas, passando as mesmas vergonhas de sempre. Né? Ele foi lá para falar para o seu público interno que ele não é um líder isolado, como está se pregando. Ele está aí ao lado de hoje, o que é uma potência mundial. Além disso, nessa mesma viagem, ele vai se encontrar com da Hungria, falhou agora o nome, com o presidente da Hungria. Daqui a pouco vai surgir o nome, que aí sim é um cara que está completamente alinhado com ele em relação à ideologia de extrema-direita. Mas há uma preocupação que é muito mais... O Viktor Orbán, Esporte Mil Grau lembrou aqui, Viktor Orbán, presidente o ditador, né, da Hungria. Mas tem uma coisa que, para mim, é mais preocupante. A simples possibilidade de isso ser real é algo que me faz
estremecer, algo que me faz realmente ter medo, medo real. As duas últimas grandes eleições que movimentaram o mundo, teve a de Biden, mas vamos deixar de Biden de lado, porque já estava muito nesse foco, mas foram o Brexit e a primeira eleição de Trump, né? Trump e Hillary. Essas duas eleições, duas das eleições mais importantes dos nossos tempos, já há comprovadamente a influência, a interferência russa nessas eleições, certo? Interferência direta dos russos nessas eleições. A gente sabe que desde que começou a sua campanha eleitoral, Bolsonaro colocou o projeto político dele em curso. O projeto político de Bolsonaro é o golpe. Não é outra coisa. O projeto, o desejo, Bolsonaro, ele trabalha para o golpe. Todos os dias da vida dele, ele trabalha para o golpe. Todas as movimentações de Bolsonaro são nessa linha, certo? Inclusive seguindo a cartilha de Trump. Só que nos Estados Unidos, as Forças Armadas fizeram o que dela se espera. Respeitaram a Constituição, seguiram a Constituição, foram leais à população dos Estados Unidos, à Constituição dos Estados Unidos. Aqui eu, sinceramente, tenho seríssimas dúvidas sobre o viés democrático e o respeito à Constituição por parte dos militares brasileiros. Tenho seríssimas dúvidas, com tendência a acreditar que eles têm uma inclinação a desrespeitar a Constituição. Acho que boa parte dos militares que estão na cúpula das Forças Armadas do Brasil estão fechados com Bolsonaro nesse projeto golpista. E aí, nesse sentido, eu fico com medo. Nesse sentido, eu fico com medo real. Porque eu tenho convicção que ninguém duvida aqui da capacidade ou do cara. Se essa galera que está aí na gestão tem os desvios de personalidade, as falhas de personalidade que são necessárias para você dar um golpe desse. Tenho certeza que todo mundo entende que essa galera tem todas as ferramentas para fazer isso. Então é por isso que isso é o que eu tenho mais medo. Mais do que vou discursar ali para o meu público, é vir e estreitar laços para que haja uma interferência digital nas eleições do Brasil. Porque, tudo bem, as nossas urnas não estão ligadas à internet, né? Não são ligadas à internet. A contagem, em determinado momento, vai ser. Para a contagem, sim. Para a hora da votação, não. Então, simplesmente, Celso, não dá para confiar. Eu vejo assim, se ele fosse um político habilidoso, o Bolsonaro, eu teria mais esse pensamento do seu, assim, sabe? Hoje, no Brasil, eu não vejo... Porque, assim, fazendo aqui o extremo, né? O maior maluco que já existiu no mundo, que foi Hitler, né? Hitler tinha um discurso que convencia a população. O cara achava que o que ele estava falando era algo melhor para a retórica de você ser nacionalista na Alemanha depois da Primeira Guerra faz todo sentido. Isso. O povo alemão vai mergulhar numa crise econômica desgraçada, a galera vai começar a morrer de fome. Então é natural que a partir das sanções muito pesadas que a aliança fez ao fim da Primeira Guerra à Alemanha, era natural que o povo se revoltasse. As sanções que foram feitas à Alemanha ao fim da Primeira Guerra, elas são o início, é a contratação da Segunda Guerra. Porque você pavimentou, adubou e deixou o cenário muito fértil para esse discurso nacionalista que descambou para um discurso nazista de Hitler. Para nível Brasil é que eu não acredito. Eu acho que teria que ter toda uma população meio que quase tendo esse pensamento parecido, e pode até ter militares, certo? Que tem exatamente o pensamento, mas eu não vejo essa possibilidade real. O que é que eu imagino que acho que essa possibilidade já foi maior. Essa possibilidade já foi maior. Eu acho que é que pode acontecer no final, ali no período de eleições. Bolsonaro tumultuar aquela questão da urna eletrônica, que é fraudada e tudo mais, vai tentar ter aquela situação, e podemos ver algo parecido o que aconteceu nos Estados Unidos no caso lá do Capitólio. Pessoas querendo invadir, não querendo que a posse aconteça. Algo desse tipo eu espero. Além disso, aí eu acho que os órgãos não vão permitir, tipo TSE não vai permitir. Eu acho que tá todo mundo atento a essa situação. Agora, claro, se der uma brecha, aí possam permitir situações que possam extrapolar a questão democrática. Mas
Eu não acredito que no Brasil vai acontecer isso. Hoje, para mim, ele tem menos força. Tem menos força e eu acho que até a eleição, acho que vai ser... Não vai ser... Vai ter muita gritaria, mas eu não acho que vai causar o impacto prático, né? Assim, da bizarrice. Não vai, inclusive porque é o seguinte, né? Bolsonaro é muito próximo dos militares, todo mundo sabe disso, mas ele teve um atrito recente com a cúpula dos militares, né? Inclusive teve um problema seríssimo com os comandantes das Forças Armadas. Então, a aproximação dele, que ainda muito grande, é com os militares ali de baixa patente, digamos assim, né? Isso. Agora, Minhoca fala da falta de habilidade de Bolsonaro, chega a ser impressionante, né? Ontem, terça-feira, teve o ministro Edson Fachin, ele assumiu a presidência do TSE, e aí ele convidou o presidente Jair Bolsonaro, veio lá o convite, gostaríamos de contar com sua presença, coisa e tal. É uma coisa de praxe, não é nem que Edson Fachin ia ficar lisonjeado com a presença de Bolsonaro, não é nem que seja isso, mas é porque é de praxe, você tem que convidar o presidente da República. E o presidente da República, de praxe, ele vai à solenidade desse tipo, né, que é um ministro assumindo a presidência do TSE. Aí ele não foi e já mandou um comunicado ali de manhã, no fim da manhã, dizendo que não iria por causa de uma agenda cheia de compromissos pré-estabelecidos. Mas justamente ontem, a agenda dele não tinha quase que nada. Né? No começo da tarde ele já estava sem agenda. Então a verdade é que ele não foi porque ele não quis ir. Pronto, é mais a birra ali com a disputa com o judiciário, né?